Agora acho que melhorou, né? Agora sim. Pessoal, eu tô meio apanhando aqui com a configuração. Fala, Marlene Estrada. Na verdade é Luiz, né? Tudo bem, Luiz? E aí, pessoal, alguma dúvida que vocês tenham aí? O áudio tá bom? Tá com boa qualidade o áudio? Só aumentar um pouquinho, abaixar. Olha, Jackknife, a gente tem bastante aluno aí, né, cara? Então eu acredito que lembro sim, viu? Eu lembro sim. Fala, Zoeira Master. Bom, turma, seguinte, hoje a gente vai fazer alguns exercícios aí. Pessoal, vai deixando o joinha aí, pessoal que puder deixar o joinha, isso aí vai ajudando a gente. Bom, é isso aí, galera. Vocês estão enxergando bem aí? Vamos continuando aí com a nossa live. E é o seguinte, nós estamos aí hoje com algumas dúvidas da nossa amiga, a Bruna. Vamos lá. A Bruna está com algumas dúvidas aí para essa semana e são as seguintes. O primeiro exercício que ela nos pergunta aí, turma, é o seguinte. Aldo e Baldo vão disputar uma série de 6 partidas de um jogo no qual são igualmente hábeis, ou seja, a probabilidade de que qualquer um dos dois vença uma partida é a mesma. No entanto, a probabilidade de empatada com 3 vitórias para cada um é de 5/16. Se as partidas nunca terminam empatadas, qual é a probabilidade de Baldo vencer a série de partidas? Bom, exercício de probabilidade aí, né? É o seguinte, ele é uma série de 6 partidas, né? 6 partidas. Aldo, né? Nós temos aí o Aldo e o Baldo. Eles são igualmente hábeis, ou seja, a probabilidade de qualquer um vencer é a mesma. No entanto, a probabilidade de que a série termine empatada com 3 vitórias para cada um é de 5/16. Se as partidas nunca terminam empatadas, qual é a probabilidade de Baldo vencer a série de partidas? Ok. Veja só. Como eles são igualmente hábeis, olha, ele falou que 5/16 é a probabilidade de terminar empatada com 3 vitórias para cada um. Ok? Este é o único caso em que existe um empate aí, né? Porque os dois conseguem o mesmo número de vitórias. Se nós fizermos o total, que é 1 menos 5/16, né? Isto aqui vai ser o quê? 1 nós podemos enxergar aqui como 16/16, né? Então 16 menos 5 vai dar o quê? 11/16. Ok? Então 11/16 é a probabilidade de algum dos dois vencer, né? Porque essa aqui é a probabilidade de haver empate. Ok? Então se nós pegarmos essa probabilidade de um dos dois vencer e dividirmos por 2, como eles são igualmente hábeis, essa vai ser a probabilidade de qualquer um deles vencer. Em particular, a probabilidade do Baldo vencer, né? Que é o que nós queremos. Isso aqui vai dar 11/32. Ok? Continuando aí. A Yasmin Souza pergunta o seguinte, socorro, tenho dúvidas em matemática. Yasmin, seja um pouquinho mais específica aí que a gente vai tirar dúvida sim, com certeza. O mais curioso disso tudo, pessoal, é que nós temos um hater já no canal, né? Dizem que canais bons aí possuem haters, né? O nosso canal, sem dúvida, ele tem pelo menos um hater aí, pelo menos, né? E isso já é um bom sinal. Bom, pessoal, seguinte, não tem dúvida. Então vamos continuando aí com os exercícios aí indicados para nossa live de hoje, tá? Então esse é o primeiro exercício que nós fizemos. O segundo exercício, ele diz o seguinte: Luiz é uma pessoa muito desconfiada e não acredita na estabilidade financeira dos bancos. Por esse motivo, começou a guardar todo mês R$ 800 debaixo do seu colchão, com o objetivo de comprar um carro no valor de R$ 22.000. Ao final de um ano, conversando com seu amigo bancário,
Luiz percebeu que poderia ter juntado muito mais dinheiro se tivesse utilizado os bancos. Seu amigo, então, propõe que ele invista todo o dinheiro acumulado em uma poupança que renderá 15% por semestre a juros compostos. Se Luiz investir o dinheiro que possuir e continuar juntando todo mês a mesma quantia embaixo do colchão, ao final de um ano, ele... né? O que vai acontecer aí, né? Então vamos lá. Bom, então a princípio ele guarda R$800 por mês, né? Só que ele guarda debaixo do colchão aí. E ele quer comprar um carro no valor de 22 mil reais. Ao final de um ano, conversando com seu amigo bancário, Luiz percebeu que poderia ter juntado muito mais dinheiro se tivesse utilizado os bancos. Seu amigo, então, propõe que ele invista todo o dinheiro acumulado em uma poupança, que renderá 15% por semestre a juros compostos. Se Luiz investir o dinheiro que possui, né, e continuar juntando todo mês a mesma quantia embaixo do colchão, ao final de um ano, ao final de, acredito aí, de mais um ano, né? De mais um ano. Se ele juntou R$800 por mês, ao longo de um ano, né? Ao longo de um ano, ele juntou quanto? Um ano são 12 meses, né? Então ele juntou, na verdade, R$9.600, né? Esses R$9.600 ele vai colocar na poupança, que vai render 15% por semestre, a juros compostos. Então esse 9.600, né, ele vai multiplicar aqui por 1,15, né, ou seja, ele vai render 15%, só que ao final de um ano, né, então são 2 semestres aí. Né, 1,15 ao quadrado, então isso é o que vai render, né, este valor aí, né, o valor que ele a princípio guardou no final do primeiro ano, né. Mas ao longo do segundo ano, pelo que o enunciado coloca aqui, na verdade o enunciado não é tão claro, né? Não está tão bem formulado. Mas enfim, ele vai ter que juntar com mais 9.600, que é o que ele conseguiu juntar aí, né? Nesse período aí, né? No período do segundo ano, né? Então, o que ele juntou no primeiro ano vai render 15% duas vezes. E são 2 semestres, mais 9.600 que ele vai guardar, né? Então ele vai ter 9.600, que multiplica 1,15 ao quadrado, mais 1. Né? Quanto é que vai dar essa continha aqui, pessoal? Seguinte, né? 1,15 ao quadrado é 1,15 vezes 1,15, né? Bom, 5, 5, 25, vai 2. 5, 1, 5, 7. 5, 1, 5. Mais 1, né? Então, 115 novamente, mais 115 novamente. Então, 5, 7 com 5, 2, 5, 6, 5 com 5, 10, né? 12, 3 e 1, né? 4 casos após a vírgula, 1,3225, tá? Então, isso aqui vai ser o quê? 9.600 vezes 2,3225. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos ter que fazer 9.600 vezes 2,3225. Tá, ok, vamos colocar assim, ó, vezes 9.600. Bom, esses dois zeros aqui a gente pode esquecer, tá? Então no final a gente tem que lembrar de acrescentar os zeros aí. Vamos começar a partir do 6 aqui. 6, 5, 30, foi 3. 6, 2, não vamos nem marcar ali, 6 vezes 2, 12, com 3, 15, foi 1, 6, 2, 12, com 1, 13, foi 1, 6 vezes 3, 18, 19, foi 1, 6, 2, 12 e 1, 13, mais, agora com o 9, né, 9 vezes 5, 45, agora sim vamos pôr lá o 4, 9 vezes 2, 18, com 4, 22, 9 vezes 2, 18, com 2, 20, 9 vezes 3 é 27. 27 com 2, 29. 9 vezes 2, 18. Com 2, 20. Tá? Então, olha só. 0. 5 com 5, 10. 3, 5, 6. 9.
9 com 3, 12, 2 e 2, tá? Vamos lembrar de acrescentar dois zeros, que são esses dois zeros aqui, 4 casas após a vírgula, né? Então é isso. 22.296 é o que ele vai ter, ok? Então, qual é a quantia que ele vai ter aí? 22.296, então ele vai conseguir comprar o carro e ainda sobram R$296, que é justamente a alternativa C que aparece no problema aí. Bom, vamos dar uma olhadinha no nosso bate-papo ali. Yasmin Souza, socorro, eu sou péssimo em geografia. Olha, Yasmin, tenho alguma noção de geografia, mas eu recomendo você a dar uma olhada num canal aí que trabalha com geografia, né? Zeca Urubu. Professor, aleluia que você fez essa live. Me ajuda em equações de primeiro grau determinada, impossível e indeterminado. Tá brisada, Yasmin. Aqui é live de português. Não, aqui é live de matemática, tá, Zeca Urubu? Equações fracionárias. Yasmin Souza, nem o professor me dá atenção. Olha, Yasmin, qual é a sua dúvida, hein? Olha, Yasmin, se na minha prova é obrigatório simplificar frações, veja, Yasmin, eu não estou aplicando nenhuma prova aqui, viu? Aqui é aula para você, é para quem tem vontade de aprender aqui, entendeu? Então, mas quando for possível simplificar, procura sempre simplificar sim, tá? Sempre é importante. Grande Lorena Lui, um abraço aí, Lorena Lui. Equações fracionárias. Então vamos lá. Yasmin pergunta sobre equações fracionárias. Então vamos dar um tempinho nesses problemas que nós estamos trabalhando aqui. Olha, Yasmin, por exemplo, esse tipo de equação aqui, digamos, 2x mais 1 sobre 3 menos 5 sobre x igual a x sobre 2, alguma coisa desse tipo aqui, Yasmin. E turma, seguinte, vamos deixando o like aí, se inscrevendo no canal, né? Isso aí vai ajudando a gente. Ah, tá, esse tipo de equação aqui então. Olha, como tá meio vago aí, ó, as perguntas estão um pouco vagas, tá? Não tá claro aí o que vocês estão perguntando, tá? Então eu vou voltar lá para as nossas questõezinhas aí que a gente estava respondendo. Então nós temos o exercício aqui de número 3, tá ok? Bom, exercício número 3 é o seguinte. Em uma prova de uma gincana, cada um dos 4 membros de cada equipe deve retirar ao acaso uma bola de uma urna contendo bolas numeradas de 1 a 10, que deve ser reposta após cada retirada. Então é uma retirada aí com reposição, né? A pontuação de uma equipe nessa prova é igual ao número de bolas com números pares sorteadas pelos seus membros. Ok. Assim, a probabilidade de uma equipe conseguir pelo menos um ponto é... Bom, vamos lá. Vamos lá, em uma prova, nós temos 4 membros, né, de cada equipe, deve retirar aí, ao acaso, uma bola de uma urna contendo bolas numeradas de 1 a 10, que deve ser reposta após cada retirada. A pontuação de uma equipe nessa prova é igual ao número de bolas com números pares. A probabilidade de uma equipe conseguir pelo menos um ponto é... Olha, a urna aí, ela tem bolas numeradas de 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, né? A equipe tem o quê? 4 membros. Ok? Então veja só, para nós retirarmos uma bola par, nós vamos retirar aqui o 2, 4, 8 ou 10. Então, a retirada de uma bola par, na verdade, é 5 em 10, né? É meio. Então essa é a probabilidade de tirar uma bola par. Ah, ok. Bom, ele quer a probabilidade de que uma equipe consiga pelo menos uma par.
Bom, a ideia aqui é a seguinte, como ele quer que pelo menos uma seja par, nós vamos pensar na probabilidade de tirar bola ímpar. Bom, a probabilidade de tirar bola ímpar também ela é 5 sobre 10, que é igual a meio. Se ele tirar ímpar em todos as quatro retiradas, em todas, ele vai ser o quê? Meio elevado à quarta. Isso aqui vai dar 1 sobre 16. Só que a gente quer a probabilidade de que ele... Olha só, a probabilidade de uma equipe conseguir pelo menos um ponto. Então 1 sobre 16 é a probabilidade de ele tirar ímpar em todas as retiradas, tirar ímpar, tá? Então a probabilidade de conseguir pelo menos um ponto, o que vai ser? Vai ser 1 menos a probabilidade de tirar ímpar em todas, que é 1 sobre 16. Ora, fazendo essa continha aqui, vai dar 15 sobre 16. E isso é dado aí pela alternativa E, tá ok? Então é isso. Bom, vamos dar uma olhadinha no nosso bate-papo, né? Ah, Yasmin, equações fracionárias, como faz MMC no X? Manda um salve. Agora eu entendi, Yasmin. Verdade mesmo. Bom, deixa eu ver se eu lembro como é que eu tinha colocado aqui, né? Eu tinha acho que colocado alguma coisa assim. 2x mais 1 sobre 3, menos 5 sobre x, igual a x sobre 2. Era alguma coisa assim, Yasmin? Então vamos lá, você quer saber do MMC aqui, né? Bom, qual que é a ideia aqui, Yasmin? Você pode pensar, na verdade o que acontece? Se o x for múltiplo de 2 ou de 3, então, digamos que o x fosse 6, por exemplo, então o MMC seria x, né? Mas se o x for 2, por exemplo, daí o MMC é 6, né? Que não é o x. Mas de qualquer modo, você não precisa do MMC necessariamente para somar frações aqui, né? Você pode pensar simplesmente no produto. Então vamos fazer o seguinte, quanto que é o produto dos denominadores? 2 vezes 3 vezes x. Isso aqui vai dar 6x, né? Então eu vou colocar aqui no denominador, vou passar um traço grande aqui e aqui. Vou colocar 6x desse lado e 6x desse lado aqui, tá ok? Então eu estou pensando aqui num... veja, este 6x aqui, ele não é necessariamente o MMC, né? Ele é um MC, tá ok? Ele é um múltiplo comum. Não necessariamente é o MMC, porque você não sabe o valor de x, tá ok? E, inclusive, você nem sabe se o x é inteiro, para você poder falar em múltiplo comum, né? Mas, de qualquer forma, vamos entender dessa forma, né? Que é um múltiplo comum e não um mínimo múltiplo comum. Ok, então aqui, primeiro a gente faz o seguinte. Pega esse 6x e você vai fazendo o seguinte, olha, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, tá? Então 6x dividido por 3 vai dar 2x, né? Então vai ficar 2x que multiplica 2x mais 1, menos 6x dividido por x vai dar 6, 6 vezes 5, 30. 6x dividido por 2 vai dar 3x, 3x vezes x, 3x quadrado. A partir daqui, o que a gente faz? A gente multiplica os dois lados por 6x, que equivale a nós fazermos este cancelamento aqui. Observe que por esta passagem aqui, nós estamos supondo o x diferente de zero, né? Porque, pela própria definição da nossa equação, né? Porque se o x for igual a zero, aí a nossa equação não está bem definida, ok? Bom, continuando aí, nós temos o seguinte, vamos fazer a distributiva aqui, tá? Então nós temos aqui 4x² mais 2x menos 30 igual a 3x². E aí nós temos o seguinte, 4x², 3x² passa para o lado de cá, né? 4x² menos 3x² mais 2x menos 30 igual a zero, ok? Então vamos lá. Vou apagar esse pedacinho aqui. E, vamos deixar claro aqui que o nosso x ele tem que ser diferente de zero, né? Então aqui nós temos uma equação de segundo grau, que é o seguinte, x² menos, mais 2 igual a zero,
Ok? Bom, a partir daí você consegue caminhar... Então, na verdade essa etapa aqui, o que a gente fez? A gente pegou esta equação que estava 6x nos dois membros e a gente multiplicou os dois membros por 6x. Né? Quando a gente multiplica esse lado por 6x, cancela 6x com 6x. E esse lado 6x cancela também o 6x. Então, esse corte aqui equivale a nós multiplicarmos os dois membros por 6x. Ok? Por isso que eu cortei aqui e nós eliminamos o denominador aqui. Ok? Então agora aqui nós temos uma equação do segundo grau que, pelo visto, aí você já sabe lidar, né? Então nós temos aí que pensar que a equação do segundo grau da forma ax² mais bx mais c igual a zero, a solução dela, né? Nós temos que calcular aí o delta, b² menos 4ac, e aí o nosso x vai ser o quê? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Formulinha de Bhaskara, né? E aí tem que resolver essa equação e encontrar os valores de x, caso algum desses valores seja igual a zero, mas não é o caso aí, né? Não vai acontecer. Mas caso fosse, né, teria que ser eliminado do nosso conjunto de solução. Ok? Professor, socorro, eu não aprendi isso, não sei. A resolver a equação do segundo grau, você não sabe, Yasmin, mas você mesmo colocou x igual a menos b mais ou menos raiz de delta, né, sobre 2a. Ah tá, os que eu faço não tem o quadrado. Ah, ok. Mas pode ser que ocorra, né, Yasmin? Não tem problema, né? Pode acontecer de aparecer um quadrado aí, né? Vamos fazer mais um exemplo aí, tá? Yasmin. Olha só. Vamos pegar assim, olha, 3x menos 4 dá 5, menos x sobre 6 igual a 2x sobre 3, por exemplo, mais 1 menos x sobre 2, por exemplo. Né? Aqui o que a gente tem que fazer aqui, né? Bom, vamos tirar o MMC entre os denominadores aqui, né? Agora sim a gente pode falar em MMC, porque todos os números são inteiros e conhecidos, né? Veja, a gente pode colocar os números, né? 2, 3, 5 e 6 e fazer dividido por 2, por 3 e fazendo isso aí para ver qual vai ser o valor do MMC. Mas se nós observarmos bem, esse 6 aqui, ele já é múltiplo tanto do 3 quanto do 2. Então, vamos desprezar o 3 e o 2, vamos pensar só no 6. O 6 e o 5, eles não têm um divisor comum. Eles são primos entre si. Então, o MMC aqui vai ser, na verdade, 6 vezes 5 igual a 30, tá bom? Se vocês fizerem isso aí, você vai ver que é 30, o MMC. Então, vamos lá. Vou colocar aqui 30 e aqui 30. Aí a gente faz o seguinte, dividido pelo de baixo, né? 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes o de cima, 3x menos 4. 30 dividido por 6 dá 5, 5 vezes x. 30 dividido por 3 dá 10, 10 vezes 2x. 30 dividido por 2 dá 15, 15 vezes 1 menos x. Ok? Então, novamente, aqui a gente pode cancelar o 30 que aparece repetido aí nos dois lados, né? Por quê? Essa etapa aqui, na verdade, a gente está multiplicando os dois membros por 30. Na verdade, a gente já poderia ter multiplicado por 30 nessa etapa aqui. Multiplicando por 30 aqui, o 30 dá 6, 30 por 6 dá 5, né? Mas enfim, dessa forma aqui também é possível e tranquilo. Bom, então aqui a gente tem que multiplicar aqui a distributiva, né? Aplicar a distributiva. Então aqui a gente vai ter 18x, ó, 6 vezes 3x, menos 24, menos 5x, igual 10 vezes 2 dá 20x, mais 15, menos 15x. Ok? Vamos trazer tudo que tem x para a esquerda. Então vai ficar o quê? 18x, menos 5x, que já está aqui, menos 20x, mais 15x. Igual. Agora o que não tem x para a direita, né? Então é 15 e o menos 24 passa como mais 24.
Então a gente vai ter aqui, ó, positivo, aqui a gente tem 18 com 15, tem 33x. E negativo a gente tem 25x, menos 25x. Igual, 15 mais 24 dá 29, 39. 33x menos 25x vai dar 8x, igual a 39. Portanto, o nosso x, 39/8. Bom, geralmente a gente resolve a equação considerando, por exemplo, o universo dos números reais, né? Então a gente tem que colocar no final o conjunto de solução, que no caso aqui, 39/8. Essa seria a solução dessa equaçãozinha aí. Deu uma clareada, Yasmin? Ah, tá. Ok. Você tem que riscar aqui, na verdade, viu, Yasmin? Porque o que é esse risco aqui, né? Esse risco, ele representa, na verdade, que você está multiplicando os dois membros por 30, pelo mesmo valor, né? Então, quando você multiplica esse lado por 30, esse 30 cancela com esse 30. E esse lado por 30, esse 30 cancela com esse 30, né? Essa aqui é a ideia aí. Mais vezes mais é mais, exatamente. Sinais iguais dá mais, e sinais diferentes é menos, tá ok? Tirou 3 na prova de equações, mas vai melhorar, viu, Yasmin? Estuda bem isso aqui que você vai melhorar. Só finalizando aí, Yasmin, tinha aprendido que só pode riscar quando tem x. Não, Yasmin. Você pode riscar quando, né, em qualquer situação, tá ok? Esse risco aí, importante você saber o que é esse risco, né? Esse risco, na verdade, você está multiplicando os dois membros por aquele valor. Então você está, na verdade, efetuando um cancelamento ali, tá ok? Sim, zoeira master, equação de terceiro grau existe, com certeza. Equação de quarto, quinto, sexto, equação de grau N, né? Equação de qualquer grau, tá ok? E a fórmula de Bhaskara é a formulinha para resolver a equação do segundo grau. Para resolver a equação do terceiro grau e do quarto grau também existe fórmula. Mas a partir do quinto grau não tem fórmula. Tá ok. Lorena pede congruência no triângulo. Vamos falar um pouquinho sobre congruência, que a Lorena pede, né? E aí, a gente vai finalizar a live por hoje, tá, turma? Porque, na verdade, o horário nosso aí já tá terminando. Congruência. Congruência triangular, né? Triangular. Olha só, Lorena, a gente tem um triângulo aqui, né? A gente pode ter aqui os vértices, né? A, B, C, e cada vértice vai ter um ângulo aqui, certo? E oposto a cada vértice a gente tem o lado correspondente. Geralmente é padrão a gente colocar oposto ao vértice em letra maiúscula no vértice, né? E o lado oposto em letra minúscula, né? Vértice B, lado Bzinho. Vértice C, lado Czinho. Vértice, lado Azinho. Bom, então tem alguns casos de congruência, né? Casos de congruência. Bom, o mais básico que tem, digamos que é o lado, né? Quer dizer, se nós tivermos dois triângulos que têm os lados, né? Os lados congruentes, então esses triângulos são congruentes. Congruentes é a mesma coisa praticamente do que iguais, né? Congruente é praticamente como igual. É que em matemática nós só dizemos que uma coisa é igual a ela própria, né? Então, por isso que nós, no caso de dois triângulos, a gente fala que eles são congruentes, porque eles não são de fato o mesmo triângulo, eles são apenas congruentes. Tá? Então, o primeiro caso aqui, vou colocar o caso lado. Depois a gente caso lado, ângulo, lado. Né? Caso lado, ângulo, lado, que caso é esse? Nós temos um lado, um ângulo entre eles e o outro lado. Né? Então, se dois triângulos tiverem um lado, um ângulo e o outro lado comuns, né? Congruentes, então os triângulos são congruentes. Ok, nós temos também o critério ângulo, lado, ângulo. Né? O critério lado, ângulo, ele diz o seguinte: se nós temos um ângulo, o outro ângulo e um lado entre eles, aí, isso também vai definir triângulos congruentes. Tá ok?
O outro critério que nós temos é o critério lado, ângulo, ângulo oposto. Que critério é esse? Bom, se nós tivermos aqui um triângulo, que nós temos aqui um lado, um ângulo, né? E um ângulo oposto ao lado que foi dado, né? Então é lado, ângulo, ângulo oposto. Oposto a quê? Oposto lado, né? Então isso também define triângulos congruentes aí. E a gente tem um caso particular aqui, que é um caso particular para o triângulo retângulo, que é o triângulo que tem um ângulo de 90 graus, né? Que é o seguinte, quando nós temos um triângulo retângulo, nós temos um cateto, né? Esses dois lados aqui são chamados catetos. E o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Vamos escrever aqui, esse lado é o cateto e este lado aqui é a hipotenusa. Bom, cateto é qualquer um dos dois outros lados do triângulo retângulo. E o oposto ao reto, né, que é 90 graus, é chamado hipotenusa, né? Então, quer dizer, nós temos o caso cateto e hipotenusa. Então, o caso cateto e hipotenusa. Veja que ele não se enquadra em nenhum desses casos aqui. Veja, ele não é lado, ângulo, lado, ângulo, ângulo oposto, porque não é esse ângulo, é esse lado. Ele não enquadra, não se enquadra em nenhum desses casos. Então, realmente ele é um caso à parte aí, tá ok? Então, isso define, tá? Então, com isso, a gente consegue mostrar, na verdade, que triângulos são congruentes. Ou seja, se nós temos dois triângulos que estão dentro de um caso, então eles são congruentes. Então, é uma forma de nós determinarmos aí se os triângulos são congruentes, de maneira mais simples, né? Professor, você parece o professor Casa de Papel. Bom, Lorena, ficou mais ou menos claro o que a gente pode usar, né? Em que situação que a gente pode usar, por exemplo, para isso, né? Por exemplo, eu vou mostrar uma aplicação desses casos de congruência aqui, né? Uma circunferência aqui, tá? E um ponto fora dessa circunferência, ok? Nós temos uma circunferência e um ponto fora da circunferência. Partindo desse ponto, eu vou traçar as tangentes, né? A circunferência, ok? Vou traçar as tangentes à circunferência. E a ideia é a seguinte, eu vou mostrar que, em relação ao ponto de tangência, este comprimento é igual a este. Como é que eu vou mostrar isso aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar este raio aqui e este raio aqui. Veja que este é o ponto de tangência, né? E vou desenhar esse segmento aqui também, tá ok? Então nós temos aqui, eu vou chamar esse ponto de P, esse ponto de A, este de B e esse de O, né, que é o centro da circunferência. Agora, note o seguinte aqui. É uma propriedade da circunferência que o raio ele é perpendicular à tangente do ponto de tangência. A gente pode mostrar isso aí também. Então, aqui esse ângulo é reto. Isso é um fato. Este ângulo aqui também é reto. O lado ele é igual a esse porque é o raio da circunferência. E esse lado aqui ele é comum, porque tanto esse triângulo de cima quanto de baixo possuem esse lado. Então, eu tenho aqui o caso cateto e hipotenusa. Cateto e hipotenusa. Os casos de congruência. Então, pelo caso cateto e hipotenusa, veja, cateto, hipotenusa e cateto e hipotenusa. Então, esses dois triângulos, o triângulo AOP e o triângulo BO, congruência, eu concluo que este lado aqui, ele é congruente a esse. Então, eu demonstrei que PA é igual a PB. Então, quando você tiver um ponto fora de uma circunferência, em relação aos... eu defino as tangentes, e em relação aos pontos de tangência, os comprimentos vão ser iguais. Olha, Yasmin, fique à vontade, tá? Pode me chamar de Eduardo ou professor. Esse é o canal do professor Estrada, tá bom? Que meu sobrenome é Estrada. Meu nome é Eduardo Estrada. Professor Estrada, fique à vontade. Que faculdade eu cursei? Eu cursei Unicamp, tá, Yasmin? Fala, Leonardo Previdi. Tudo bem, cara. E você? Tudo bem, cara? Então, por hoje é isso aí, tá? Nós vamos encerrar aí a nossa live, né? Espero que vocês tenham
tenham gostado, tá? Toda terça-feira, das 7 às 8 da noite, eu faço, né? Estou fazendo essa live. Hoje teve bastante gente aí, mas, enfim, toda terça-feira eu estou fazendo, tá bom? Eu agradeço, tá? Aqueles que estão presentes aí, que não se inscreveram ainda no canal, se inscrevam, porque estou sempre postando vídeos aí, vídeos praticamente diários sobre aulas de matemática. E nas terças-feiras a gente tem a nossa live aí para tirar dúvidas, tá ok? Quanto a outras dúvidas, Yasmin, o que eu recomendo é o seguinte, que você procure aí nas nossas playlists, que nós temos mais de 140 vídeos no canal, tá? E esses vídeos você certamente vai conseguir usufruir aí, achar bastante coisa interessante, tá bom? Então pode dar uma pesquisada, né? E com certeza você vai encontrar bastante coisa interessante aí. Então é isso, um grande abraço pessoal, até o próximo vídeo, tchau!